Numa pequena cidade esquecida pelo tempo, havia uma mansão que todos evitavam. Construída no final do século XIX, era conhecida pelos moradores como Casa dos Sussurros. O nome não vinha à toa. Quem ousava se aproximar relatava ouvir vozes, choros abafados e até risadas infantis ecoando pelas paredes, mesmo estando o lugar completamente vazio. O casarão havia pertencido à família Vasconcelos, rica e respeitada, mas cujo fim fora trágico. A mãe foi encontrada morta no quarto principal, com marcas de unhas no pescoço como se tivesse sido estrangulada. O pai, enlouquecido, desapareceu sem deixar rastros, e os filhos pequenos foram achados sem vida no porão, os corpos frios ainda abraçados. Desde então, ninguém conseguia viver lá por mais de alguns dias. Certa noite, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Carla, Henrique, Lucas e Sofia sempre ouviram os mais velhos falando sobre a casa, mas não acreditavam em maldições. Com lanternas, câmeras e bravura embriagada de curiosidade, atravessaram o portão enferrujado e entraram. A sala principal estava coberta de poeira, os móveis antigos ainda no lugar, como se os donos fossem voltar a qualquer momento. Um candelabro quebrado balançava, mesmo sem vento. O silêncio era tão pesado que qualquer passo parecia ecoar por todo o casarão. Logo, Sofia disse que ouviu alguém chamando seu nome. Um sussurro suave, vindo do andar de cima. Os outros riram, mas decidiram subir. As escadas rangiam como ossos quebrando, e a cada degrau o ar ficava mais frio. No corredor, retratos antigos dos Vasconcelos decoravam as paredes. Os olhos das figuras pareciam segui-los, vivos, atentos, julgando. Henrique abriu a porta do quarto principal. Dentro, a cama estava intacta, mas as paredes riscadas com frases estranhas. Ele vem de noite, não olhe para o espelho, não deixe as crianças sozinhas. Carla iluminou o espelho antigo no canto e, por um instante, viu o reflexo dos quatro. Mas atrás deles, havia mais alguém. Uma mulher, de vestido branco, com o rosto pálido e os olhos escuros como cavernas. Ela se virou assustada, mas não havia ninguém. No reflexo, a mulher continuava ali, sorrindo lentamente. Assustados, decidiram ir embora, mas a porta do quarto bateu com força, como se tivesse sido fechada por mãos invisíveis. As lanternas começaram a piscar, e do chão subiu um som abafado, passos pequenos, correndo em círculos, como crianças brincando. Mas não havia crianças ali. De repente, a gargalhada infantil ecoou alta, estrondosa, e a cama tremeu. Lucas tentou forçar a porta, mas ela não se movia. A voz de uma mulher, suave e cortante, sussurrou bem perto. Vocês não deviam estar aqui. Nesse instante, Sofia começou a ser puxada para trás, arrastada por algo que segurava suas pernas. Ela gritava, chutava, mas a força invisível a arrastava em direção ao espelho. No reflexo, dava para ver braços negros, esqueléticos, saindo do vidro e agarrando o ar. Os amigos correram, tentando puxá-la de volta, mas o espelho parecia ganhar vida, sugando o ar. Num último esforço, Henrique quebrou o vidro com a lanterna. Um grito horrendo ecoou pela casa, e Sofia caiu no chão, ofegante. Pensaram que estava acabado, mas ao olharem em volta perceberam que o corredor não era mais o mesmo. Agora, as paredes estavam encharcadas de sangue, os retratos queimados, e vozes murmuravam em uníssono. Fiquem conosco, para sempre. Eles correram, desesperados, sem saber para onde iam. Escadas que antes levavam à saída agora terminavam em paredes de tijolos. Portas abriam para quartos idênticos, repetidos, como se a casa tivesse se transformado em um labirinto vivo. Um a um, foram sendo separados.
Carla ouviu Henrique gritar e sumir por uma porta que bateu sozinha. Lucas correu atrás de uma sombra que parecia ser Sofia, mas quando a alcançou, encontrou apenas um boneco de porcelana quebrado, com olhos de vidro que choravam sangue. Carla, sozinha, ouviu novamente o sussurro: "Não olhe para o espelho." Mas era tarde demais. Na frente dela, um espelho oval surgira na parede. No reflexo, ela viu a si mesma, enforcada, com a cabeça pendendo para o lado. Antes que pudesse gritar, mãos geladas agarraram sua garganta por trás. Na manhã seguinte, vizinhos juraram ouvir gritos dentro da casa, mas ninguém ousou entrar. Quando a polícia foi chamada, não encontraram sinal dos jovens. Apenas 4 cadeiras na sala principal, organizadas ao redor da mesa de jantar, como se todos ainda estivessem sentados lá. E, dizem, se alguém entrar na mansão à noite, poderá ouvir os 4 ainda sussurrando, presos para sempre na casa dos sussurros. A mansão ficava na encosta de uma colina esquecida, cercada por árvores retorcidas que pareciam se inclinar sobre quem ousasse passar pelo portão enferrujado. Durante décadas, ninguém se aproximava. Os moradores do vilarejo mais próximo juravam ouvir gritos durante a madrugada, mesmo a quilômetros de distância, e viam luzes pálidas surgindo nas janelas quebradas, como se alguém caminhasse pelos corredores com lamparinas que nunca apagavam. Havia muitas histórias sobre aquela casa. Diziam que a família original, os Valença, desapareceu de uma única vez, deixando a mesa posta para o jantar, velas acesas e até roupas espalhadas pelos quartos, como se fossem voltar a qualquer momento. Só que não voltaram. Alguns acreditavam que haviam sido assassinados, outros que tinham feito um pacto sombrio que cobrara o preço final. O fato era que, desde então, qualquer um que tentasse morar ali ou até mesmo passar uma noite não sobrevivia muito tempo para contar. Mesmo com esses rumores, um grupo de 4 amigos decidiu explorar a mansão. Marcos, o mais cético, dizia que nada passava de lendas para assustar crianças. Camila, sua namorada, não gostava da ideia, mas não queria ficar de fora. Junto deles estavam Tiago e Rafaela, curiosos demais para recusar a chance de entrar em um lugar tão proibido. Eles atravessaram o portão em uma noite nublada, armados apenas com lanternas e coragem questionável. O portão rangeu tão alto que ecoou pela mata. A cada passo, o vento parecia empurrá-los de volta, como se a própria terra tentasse impedir a entrada. Mas eles seguiram, subindo a trilha coberta de folhas até chegar à enorme porta da frente. Quando Marcos empurrou a porta, ela cedeu facilmente, revelando um corredor longo e úmido. O cheiro de mofo era quase sufocante, e o frio lá dentro era tão intenso que parecia ter sugado todo o calor de seus corpos. As lanternas iluminaram paredes cobertas de papel rasgado, quadros tortos e móveis quebrados. Mas o que mais chamou a atenção foi o silêncio absoluto. Não havia insetos, nem o som do vento entrando pelas frestas. Apenas o som das próprias respirações. Eles decidiram explorar o andar térreo primeiro. A sala de estar ainda tinha sofás cobertos por lençóis empoeirados, e no canto, um piano de cauda permanecia intacto, embora desafinado. Camila se aproximou dele, mas antes que pudesse tocar, uma nota ecoou sozinha, baixa e arrastada. Todos se viraram de imediato, paralisados. O piano permaneceu fechado, intocado. Deve ter sido o vento, disse Marcos, tentando disfarçar o próprio medo. Mas não havia janelas abertas. Continuaram andando e chegaram à sala de jantar. A mesa ainda estava posta, pratos de porcelana rachados e taças de cristal empoeiradas, como se esperassem convidados atrasados.
Tiago brincou que poderiam se sentar e jantar ali, mas assim que terminou a frase, ouviram um arrastar de cadeiras atrás deles. Nenhum deles havia se mexido. Rafaela engoliu em seco e sussurrou que talvez fosse melhor irem embora. Mas Marcos insistiu em subir as escadas. Ele queria provar que não havia nada de sobrenatural ali. No andar de cima, os quartos estavam intactos, mas estranhamente, cada cama parecia ter sido usada recentemente. Lençóis amarrotados, travesseiros com a marca de cabeças que teriam repousado ali há pouco. O cheiro, porém, não era de poeira, mas de algo doce e podre, como flores mortas misturadas à carne em decomposição. Foi no quarto principal que encontraram o primeiro sinal claro de que não estavam sozinhos. No espelho grande em frente à cama, não havia reflexo algum deles. As lanternas iluminavam o vidro, mas suas imagens simplesmente não apareciam. No lugar, podiam ver apenas a cama vazia atrás deles. Camila começou a chorar e pediu para irem embora, mas quando se viraram para sair, a porta havia desaparecido. Onde antes havia uma abertura, agora só havia parede. Presos, começaram a ouvir passos pesados no corredor. Lentamente, os passos se aproximaram, e uma sombra se projetou por baixo da fresta inexistente da porta que agora era parede. A sombra parou. O quarto ficou gelado, a ponto de suas respirações se transformarem em névoa. De repente, o espelho tremeu, como se fosse água. Do outro lado, surgiram silhuetas borradas de pessoas, 4 figuras imóveis, olhando fixamente para eles. Eram semelhantes a eles mesmos, mas os rostos estavam distorcidos, os olhos eram buracos negros, e suas bocas se abriam devagar, como se estivessem gritando em silêncio. A lâmpada da lanterna de Rafaela falhou, e quando voltou a acender, Camila havia desaparecido. O espelho mostrava 3 figuras dentro do quarto, mas 4 do outro lado. Marcos gritou o nome dela, mas o som parecia ser sugado pelas paredes. Um sussurro preencheu o ambiente, suave, como se viesse de todas as direções. Vocês nunca sairão daqui. As lanternas se apagaram ao mesmo tempo. Ninguém no vilarejo os viu voltar naquela noite. Dias depois, a polícia foi chamada para investigar, mas nada foi encontrado além de lanternas quebradas e marcas de unhas nas paredes da mansão, como se alguém tivesse tentado rasgar o reboco para abrir uma saída. E desde então, moradores dizem que agora se ouvem 5 vozes sussurrando na mansão dos Valença. No interior de uma cidade pequena, quase esquecida pelo tempo, havia uma mansão abandonada que todos chamavam apenas de Casa dos Valmont. A história dizia que, décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido ali dentro numa única noite de inverno. Não havia sinais de fuga, de luta ou qualquer pista. Os pratos ficaram postos na mesa, a comida já fria, mas nenhum corpo foi encontrado. Desde então, a casa ficou de pé, apodrecendo, como se tivesse sido engolida por uma sombra invisível. Rafael, um jovem curioso e fascinado por histórias de terror, decidiu investigar a mansão. Ele não acreditava em maldições, mas gostava de desafiar seus medos. Leu em um antigo jornal que a última pessoa que tentou entrar na casa foi encontrada semanas depois, vagando sem memória pela estrada, repetindo apenas uma frase: "O eco ainda fala". Determinou-se a entrar e registrar tudo. Levou uma câmera, uma lanterna e um gravador para captar possíveis sons estranhos. A mansão se erguia diante dele como uma criatura adormecida. Os vidros quebrados refletiam a luz da lua, e a madeira da porta estalava com o vento, como se respirasse. Ao empurrá-la, o som ecoou pelos corredores longos demais para caber numa casa normal.
O primeiro cômodo era a sala de jantar. A mesa ainda estava posta, os pratos cobertos por uma fina camada de poeira. O ar cheirava a mofo, mas também havia um odor metálico, quase como sangue seco. Ele ligou o gravador e começou a falar, descrevendo o ambiente. Mas, segundos depois, ouviu na gravação sua própria voz repetindo o que acabará de dizer, só que atrasada, como um eco artificial. O detalhe aterrorizante era que, no final da frase, o eco acrescentou uma palavra que ele não dissera. Fique. O coração disparou, mas ele seguiu adiante. Os corredores pareciam se esticar. Quanto mais caminhava, mais a mansão parecia mudar de forma. Portas levavam a quartos diferentes, mas, ao olhar para trás, os corredores não estavam mais como antes. Era como se a casa estivesse se reorganizando ao redor dele. No quarto principal, encontrou um espelho imenso, empoeirado. Ao limpá-lo com a manga, não viu apenas o reflexo de si mesmo. Atrás de sua imagem, surgiram silhuetas de pessoas paradas, imóveis, observando-o. Ele se virou rapidamente, mas o quarto estava vazio. Ao encarar o espelho novamente, percebeu que as figuras estavam mais próximas. Uma mulher de vestido escuro abriu a boca, e o vidro trincou com estrondo, embora nada tivesse o tocado. A câmera que ele carregava caiu ao chão e gravou algo ainda mais estranho. O quarto parecia cheio de pessoas andando em círculos, murmurando frases desconexas, mas ao vivo, a seus olhos, não havia ninguém. Rafael desceu para o porão, convencido de que encontraria a explicação. Lá, descobriu uma porta pequena, escondida atrás de tábuas soltas. Atravessou-a e entrou em um corredor estreito, iluminado apenas por sua lanterna. O ar era pesado, e as paredes estavam cobertas de símbolos riscados com algo escuro, que parecia tinta, mas tinha o cheiro ferruginoso do sangue. Ao final do corredor, uma sala circular com uma cadeira no centro. No chão, várias fitas de áudio antigas espalhadas. Pegou uma e colocou no gravador. A voz de um homem ecoou. Eles nunca saem. Eles se repetem. Eles são o eco da casa. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se, mas não havia nada. Os passos se repetiram, mais próximos, e então vieram de todas as direções, como se dezenas de pessoas estivessem andando em volta. O gravador caiu de sua mão, mas continuou gravando. As vozes começaram a sussurrar em uníssono. Agora você também é nosso eco. A luz da lanterna piscou, revelando, por um segundo, todos os membros da família Valmont atrás dele, pálidos, imóveis, os olhos negros como buracos. Ninguém nunca mais viu Rafael. Mas semanas depois, um grupo de exploradores urbanos encontrou sua câmera no portão da mansão. O último vídeo mostrava Rafael filmando a si mesmo, com os olhos arregalados e um sorriso forçado, repetindo em tom monótono, como se não tivesse controle do que dizia. Eu sou o eco. Eu sou o eco. Eu sou o eco. E atrás dele, no reflexo de um vidro quebrado, dezenas de bocas murmuravam em coro. Em uma pequena cidade do interior, havia uma estrada esquecida, cercada por árvores altas e densas. As pessoas da região evitavam passar por lá depois do pôr do sol. Diziam que, à noite, era possível ouvir vozes ecoando entre as árvores, sussurrando coisas que ninguém conseguia entender. A lenda contava que aquela estrada fora construída sobre um antigo cemitério indígena, desrespeitado e removido às pressas durante a urbanização da região. Certo dia, 3 amigos, Renato, Larissa e Fábio, decidiram explorar o local. Eles tinham um canal de vídeos na internet e queriam gravar um episódio especial,
testando se a lenda era real. Saíram por volta das 11 da noite, com lanternas, câmeras e a imprudência da juventude. Assim que entraram na estrada, perceberam um silêncio pesado, quase sufocante. Nem os grilos ousavam cantar. A cada passo, o farfalhar das folhas parecia mais alto, como se a floresta estivesse observando-os. Larissa, a mais cética do grupo, ria, dizendo que aquilo não passava de superstição. Já Renato, sempre mais sensível, começou a sentir um arrepio que não se dissipava. Enquanto filmavam, Fábio ouviu um som baixo, como um sussurro arrastado. "Vocês ouviram isso?" perguntou, girando a câmera ao redor. Larissa negou, mas Renato assentiu, pálido. Poucos metros depois, o sussurro voltou, mais alto. Agora todos ouviram. Não era uma voz clara, mas parecia dizer algo, repetidamente, em uma língua estranha. De repente, a bateria da câmera caiu para zero, e as lanternas começaram a piscar. No breu, as vozes se multiplicaram, ecoando de todas as direções. Era como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo, algumas chorando, outras gritando, outras apenas murmurando. Larissa, finalmente assustada, segurou o braço de Renato. Foi então que viram algo. Entre as árvores, surgiram figuras translúcidas, de olhos fundos e bocas abertas em gritos silenciosos. Os três recuaram, mas a cada passo para trás as aparições avançavam, flutuando rente ao chão. O ar ficou gelado, e o cheiro de terra úmida misturada a sangue encheu o ambiente. Em pânico, Fábio correu para fora da estrada, mas seu grito cortou o silêncio em segundos. Quando Renato e Larissa correram atrás, encontraram apenas o celular dele no chão, ainda gravando, mas sem sinal de Fábio. A câmera capturava apenas a escuridão, com vultos passando rapidamente diante da lente. Renato e Larissa tentaram sair dali, mas a estrada parecia se repetir. Caminhavam, corriam, mas voltavam sempre ao mesmo ponto, onde o celular de Fábio permanecia. As vozes agora eram claras, chamando os nomes deles, sussurrando segredos íntimos que jamais haviam contado a ninguém. Larissa caiu de joelhos, chorando, tapando os ouvidos. Renato tentou arrastá-la, mas algo gelado agarrou seu braço. Ao olhar para trás, viu uma das figuras, que agora tinha forma mais definida. Um homem com metade do rosto decomposto, olhando fixamente. Sua boca se abriu em um grito que não produzia som, mas que ecoou dentro da cabeça de Renato, fazendo-o desmaiar. Quando acordou, estava sozinho. Larissa havia desaparecido. A estrada estava deserta, mas as vozes ainda ecoavam, repetindo o nome dele. Com esforço, ele correu até finalmente enxergar as luzes da cidade ao longe. Saiu cambaleando, exausto e em choque. No dia seguinte, contou à polícia, mas não encontraram sinais de Fábio ou Larissa. Apenas a câmera caída, que mostrava a gravação interrompida por estática e vultos rápidos demais para serem humanos. Renato nunca mais voltou à estrada, mas todas as noites, ao tentar dormir, ouvia sussurros perto de seu ouvido. E, às vezes, via o reflexo de seus amigos no espelho, parados atrás dele, com expressões vazias e os olhos completamente negros. Numa pequena cidade esquecida no interior, havia uma colina que os moradores evitavam a qualquer custo. No topo dela, escondido por árvores retorcidas e pedras cobertas de musgo, existia um antigo poço de pedra. Diziam que ele não tinha fundo, e que, se alguém se inclinasse demais para olhar, poderia ouvir vozes chamando pelo seu nome, vindas das profundezas. A história do poço remonta a mais de 100 anos,
quando famílias de colonos começaram a desaparecer misteriosamente na região. Cabanas eram encontradas com mesas postas, velas ainda queimando e roupas penduradas, mas sem nenhum sinal dos moradores. Alguns acreditavam que o poço era uma passagem para outro mundo. Outros afirmavam que algo terrível havia sido aprisionado lá dentro e se alimentava da curiosidade dos que ousavam chegar perto. O tempo passou, mas a fama do lugar não morreu. Crianças eram proibidas de subir a colina. Caçadores faziam caminhos longos para evitar passar perto. E, mesmo assim, vez ou outra alguém desaparecia. Um lenhador, certa vez, foi encontrado morto a poucos metros do poço. Seu corpo estava seco, enrugado, como se todos os fluidos tivessem sido sugados, e sua boca estava escancarada, ainda presa num grito mudo. Anos depois, um grupo de jovens resolveu desafiar a lenda. 4 amigos, querendo provar coragem, subiram a colina numa noite de lua cheia. Carregavam lanternas, cordas e até uma câmera para registrar tudo. Quando chegaram ao topo, encontraram o poço coberto por uma tampa de ferro, enferrujada e pesada. Um deles, mais ousado, decidiu empurrar a tampa e expor a escuridão que se escondia ali. Do interior do poço subiu um vento gelado, acompanhado de um sussurro quase humano. As vozes começaram baixas, mas logo todos puderam ouvir claramente seus nomes sendo chamados. Um dos rapazes, como em transe, se aproximou demais da borda. Os amigos tentaram segurá-lo, mas ele parecia puxado por mãos invisíveis. A corda foi amarrada em sua cintura, e ele desceu alguns metros, iluminando as pedras úmidas com sua lanterna. De repente, a luz se apagou. O silêncio tomou conta da noite, até que um grito ensurdecedor ecoou das profundezas, seguido por puxões violentos na corda. Os 3 que seguravam começaram a ser arrastados para frente, como se algo monstruoso estivesse tentando puxar todos eles para dentro. No desespero, soltaram a corda. Ela caiu, desaparecendo no escuro. Não ouviram mais nada. Apenas o silêncio, quebrado por respirações ofegantes e o vento frio. Decidiram fugir, mas antes que pudessem descer a colina, perceberam que a tampa de ferro havia se fechado sozinha. Na manhã seguinte, apenas 3 jovens retornaram para a cidade. O 4º jamais foi encontrado. Ao serem interrogados, contaram tudo, mas ninguém acreditou. O poço foi novamente evitado, até que outra geração de curiosos resolvesse arriscar. Dizem que, em noites muito silenciosas, é possível ouvir o eco de gritos vindos de dentro da colina. Quem se aproxima demais garante ter visto mãos pálidas tentando sair pela borda, sempre buscando novas almas para arrastar para o fundo. E o mais assustador, cada pessoa que desaparece lá dentro, mais uma voz se junta ao coro das profundezas, chamando, implorando, pelo próximo. Em uma pequena cidade esquecida no interior, existia uma antiga fábrica de mineração de carvão desativada. A construção, feita de ferro enferrujado e madeira podre, ficava em uma encosta coberta por mato alto, como se a própria natureza quisesse escondê-la. Durante décadas, histórias sobre aquele lugar circulavam entre os moradores. Vozes vindas das galerias abandonadas, vultos correndo entre as ruínas e, principalmente, o som de correntes arrastando-se na escuridão. Ninguém ousava se aproximar, exceto um grupo de jovens que, movidos pela curiosidade e pelo desejo de provar coragem uns aos outros, decidiram entrar ali em uma noite sem lua. O líder do grupo, Tiago, era o mais destemido. Ao seu lado estavam Mariana, sua namorada, além de Pedro e André, 2 amigos de infância. Todos carregavam lanternas, embora a luz vacilasse no vento frio que cortava a noite. A primeira coisa que notaram ao entrar foi o silêncio.
O vento parecia ter parado. A fábrica cheirava a ferrugem, mofo e algo mais, um odor pesado, quase metálico, que lembrava sangue velho. O piso de madeira rangia sob os pés e, a cada passo, parecia que o próprio prédio reclamava da presença deles. Eles seguiram até encontrarem o poço central da mina, um buraco largo que se estendia até uma escuridão tão profunda que suas lanternas não conseguiam alcançar o fundo. Um guincho antigo e quebrado ainda estava preso às vigas, e correntes soltas pendiam para dentro do vazio. Mariana foi a primeira a dizer que sentia algo estranho. Era como se olhos invisíveis observassem cada movimento deles. Pedro riu nervoso, tentando quebrar a tensão, mas sua risada ecoou de maneira distorcida pelo galpão, como se outra voz risse junto, uma oitava mais grave. De repente, uma corrente balançou sozinha, arranhando as paredes de pedra. O som era alto, áspero, como se algo tivesse acabado de subir do fundo do poço. André iluminou a beira e jurou ter visto uma mão cinzenta se retrair para dentro, rápido demais para ser humano. Eles queriam sair, mas Tiago, teimoso, insistiu em continuar. Disse que provavelmente era a imaginação ou algum animal. No entanto, quando se voltaram, perceberam que a porta pela qual haviam entrado não estava mais ali. Havia apenas parede sólida de tijolos. O pânico começou. Mariana começou a chorar. Pedro gritava perguntando como aquilo era possível, e André tentava quebrar os tijolos com uma barra de ferro encontrada no chão. Mas o som que veio de dentro do poço os paralisou. Passos. Pesados, arrastados, subindo degrau por degrau invisível, cada vez mais próximos da superfície. As lanternas começaram a falhar, piscando, até que só a de Tiago se manteve acesa. Quando apontaram para dentro do buraco, viram algo emergindo. Era uma figura alta, com pele negra como carvão, mas rachada, de onde escapava uma fumaça escura. Os olhos eram buracos vazios, sem brilho, mas deles saía um lamento contínuo, como o som de centenas de vozes sussurrando juntas. A criatura puxava as correntes, arrastando-as pelo chão. Onde passava, a madeira apodrecia instantaneamente, como se o tempo avançasse décadas em segundos. Eles correram pela fábrica, desesperados, tentando encontrar uma saída. Mas os corredores se estendiam mais do que antes, como se o lugar tivesse mudado. Cada porta levava a outro corredor idêntico, e cada vez mais longe do mundo exterior. Mariana foi a primeira a desaparecer. Enquanto corria, Tiago a segurava pela mão, até sentir que algo puxou com uma força brutal. Quando virou-se, viu apenas a escuridão engolindo o ar. O grito dela ecoou por todo o prédio, se misturando com as vozes do monstro. Pedro enlouqueceu, começou a correr em direção oposta, mas o som de corrente se aproximou dele. Um segundo depois, ouviram ossos quebrando e um corpo sendo arrastado pelo chão, sumindo nas sombras. Tiago e André ainda resistiam, mas o desespero já os consumia. O monstro estava perto. As correntes ecoavam em todos os cantos. Quando encontraram uma escada que levava ao andar superior, subiram sem pensar. Mas ao chegarem ao topo, não havia teto. Estavam diante de um céu escuro, sem estrelas, como se o mundo real tivesse desaparecido. André foi tomado por mãos saindo do chão, mãos cinzentas, podres, que o puxaram para baixo. Seus olhos se encheram de terror antes que sua boca fosse coberta e ele desaparecesse. Tiago, sozinho, correu até a beira da construção e olhou para trás. O monstro estava lá, imóvel, apenas encarando com aqueles olhos ocos. As correntes serpenteavam pelo chão como cobras vivas, prontas para prendê-lo. Ele não tinha saída. Então, em desespero, pulou no poço. O vento frio cortou seu rosto,
e a escuridão engoliu tudo. O último som que ouviu antes do impacto não foi seu próprio grito, mas as vozes, centenas delas, sussurrando seu nome. Na manhã seguinte, moradores ouviram o som das correntes ecoando da fábrica, mesmo à distância. Quando a polícia foi investigar, não encontraram ninguém. Apenas marcas de unhas arranhando as paredes e o poço ainda aberto, exalando aquele cheiro metálico terrível. Dizem que, se alguém se aproximar do local à noite, pode ouvir vozes pedindo ajuda, algumas delas reconhecíveis como jovens que desapareceram. Mas quem ousa escutar por tempo demais, nunca mais retorna.